Fechou, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Ainda tem bastantes pessoas para poder entrar. Se vocês quiserem, fiquem à disposição para abrir a câmera, porque a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia, vai ser um bate-papo. A ideia é ser algo mais descontraído mesmo, para a gente poder aprender e poder fazer a fusão de horizontes sobre esse tema, que é um tema muito importante, é o tema aí que vai conduzir, né, que conduziu as campanhas do Super Conselho, da DAB, né, que é um tema muito importante mesmo, e também muito delicado. Só para agradecer inicialmente, né, primeiramente ao Gabinete Nacional, que formatou esse encontro nosso. Infelizmente, por motivos particulares e acadêmicos, né, de prova, tanto o Jason quanto o Vitor não puderam estar presentes, mas eles super colaboraram, super capitanearam essa iniciativa, junto também com o Rafa Chaves, que é o presidente da Comissão de Educação do Supremo Conselho, e em nome dele eu agradeço aí todo o Supremo Conselho pelo apoio. E também, em nome do Paulo Júnior, agradeço aí a toda a colaboração e abertura que a DAB, enquanto diretoria, tem dado para as comissões. Isso tem sido muito importante. As ideias dos webinários, eles são uma ideia para a gente poder incrementar conhecimento, e que bom que a gente conseguiu falar sobre isso, em especial um tema tão delicado quanto esse. Apresentando rapidamente aqui as pessoas que vão poder mediar. Tem eu, né, presidente da Comissão de Educação da DAB, tem o Rafa Chaves, que é presidente da Comissão de Educação, e tem o PJ, que é presidente da ADAB. Nós três aqui vamos bater um papo, colocar dúvidas, para a gente poder conseguir construir essa história. E como pessoas que vão responder, aí que vão nos guiar, inclusive, para a luz entender melhor essas temáticas, a gente tem o irmão Marcos Vitor, que é graduando em psicologia, ele já está no 10º período pela Unifip, né, de Patos, também pós-graduado em teoria e técnica psicanalítica, pós-graduado em saúde mental. Ele também é escritor de livros, foi monitor em algumas disciplinas, entre elas as bases filosóficas da psicologia. Também tem ali uns trabalhos científicos atrelados às áreas de filosofia, de psicologia, de educação. Irmão Marcos, muito obrigado pela disposição. Eu conto aí também de poder aprender bastante pelo seu histórico ali profissional e acadêmico. A gente vai estar em altíssimo nível. E Eu que também, agradeço o convite. bom demais. Também temos aqui junto o irmão Robson, que para mim é quase que um sino demolei, mas ele é maçom demolei de alma, né, Robson? O Robson, ele é tio demolei de alma, ele também é Gran Cruz da Cavalaria, ele foi vice-presidente do Conselho Fiscal aqui do Grande Conselho de Minas Gerais, membro honorário do capítulo Paracatu, um extenso currículo dentro da Ordem Molay. Ele é grande secretário adjunto de entidades paramaçônicas do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. Também é PEST, guardião associado do Grande Conselho Guardião de Minas Gerais, da Ordem Internacional das Filhas de Jó. É psicólogo, é filósofo, mestre e doutor em psicologia, ou seja, a gente pode aqui realmente levantar ali o nível de debate, levantar o nível de aprendizado aqui, que realmente são duas pessoas muito gabaritadas. Robson, muito obrigado também pela participação, muito obrigado pela disposição, atendeu aí de pronto também, a agenda aí também é super corrida, né, Robson? Bom, muito obrigado aí pela apresentação. Muito obrigado aí pela apresentação e, como eu te disse, no envio desse currículo, né, que são só papéis que eu assumi durante essa caminhada. De nada adianta esse monte de papel, esse monte de título, se a gente não conseguir atingir o nosso objetivo principal, que é diminuir ou minimizar a dor humana a partir
daquilo que a gente tem enquanto conhecimento. Negar um convite da Ordem Demolay é negar a minha própria natureza, né? Então, por Deus, pela pátria, por Demolay. Muito bom, muito bom. Aí a gente também tem o BJ e o Rafa, que vão me ajudar aqui para poder fazer mediação, jogar aí as bombas para vocês poderem nos auxiliar. E só para contextualizar, eu trouxe assim um breve relato também sobre o Setembro Amarelo, porque a gente fala muito sobre essa campanha, mas não é todo mundo que entende o contexto do porquê amarelo. E aí, rapidamente, com base numa triste história de um cara jovem de 17 anos, norte-americano, que cometeu suicídio em 1994 e ficou conhecido pela cor amarela porque ele era muito habilidoso e restaurou um veículo dele, um Mustang, e ele pintou de amarelo, e só que ninguém percebeu que ele tinha problemas psicológicos, ninguém identificou algumas ideações que ele tinha. Infelizmente, ele cometeu suicídio, e no velório foram distribuídas fitinhas amarelas com uma mensagem que é: se você precisar, né, peça ajuda. E isso teve uma grande repercussão. E hoje a gente tem ali uma campanha muito forte de Setembro Amarelo, né? Na verdade, não é nem talvez sobre prevenção ao suicídio, seria muito mais sobre valorização da vida. E aí eu jogo essa pergunta para vocês. Qual é a melhor forma, melhor perspectiva da gente encarar o mês do Setembro Amarelo? Como uma prevenção do suicídio ou como uma valorização da vida? Aí, se quiser, Marcos, Robson, fique à vontade. A palavra está aberta, não é, meu irmão? Responder? Por favor, Marcos. Ah, sim. Ah, sim, deixa eu iniciar aqui, né? Eu acredito que as duas ideias sejam extremamente importantes. Eu não acredito que necessariamente uma exclua a outra. Acredito que, no final das contas, o Setembro Amarelo engloba as duas coisas, né? Porque a gente sabe que o suicídio é essa temática que ela é muito antiga, ao mesmo tempo bastante recente. Antiga no sentido que ela nasce com a história da humanidade, tanto que a gente vê grandes casos ao decorrer dessa história, né, como Sócrates, que é condenado a tomar cicuta, o filósofo Zenão, que retira sua vida em um momento de melancolia, e, é claro, nesses conflitos de guerra, esses conflitos sociais, sempre geram essa questão do suicídio. E ela também, o suicídio é uma questão recente, no sentido que ela cresce de maneira exponencial nos últimos anos. E também ela começa a ser estudada de uma maneira científica também de uma maneira recente. Tanto que o primeiro estudo científico assim, realmente robusto é com Emily Durkheim, lá no século XIX. Né? Aí depois vem a psicologia e a psicanálise e vai trazer novas conotações para essa ideia de suicídio. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o suicídio, quer dizer, a questão do suicídio no Setembro Amarelo deve ser vista tanto como uma prevenção ao suicídio, como também uma valorização da vida, uma valorização da saúde mental. Acredito que, no final das contas, essas duas temáticas elas se entrelaçam, né? Uma acaba envolvendo a outra. Vou deixar o Robson concluir a minha fala. Cara, olha só. Toda vez que a gente pensa em um setembro e vem essa temática de valorização da vida e prevenção ao suicídio, eu fico muito preocupado enquanto profissional da saúde mental em delimitar um mês para isso. Eu acredito muito que valorização da vida, prevenção ao suicídio é feito de setembro a setembro. Uma vez que nós temos aí uma realidade de aproximadamente 13 mil suicídios todo ano, só no Brasil. E se nós formos para uma esfera mundial, nós estamos falando de mais de 1 milhão de casos de suicídio. E você faz ideia que 96, aproximadamente quase 97% dos casos do suicídio, eles estão diretamente relacionados aos transtornos mentais. Então, eu não sei dizer, ou eu não sei se concordo
com a valorização da vida em apenas um mês, ou a prevenção do suicídio em apenas um mês. Eu sei que há um esforço muito grande da Associação Brasileira de Psiquiatria, da ABP, eu sei que é um chamar de atenção para que a gente possa olhar para o outro enquanto diferente, mas eu não consigo, e vocês vão notar muito, principalmente, o Thiago falou de formação, e eu vou tentar ser o menos técnico possível para a gente poder conversar de uma forma mais rasgada mesmo. Porque uma roda de conversa, eu acho que se a gente pudesse contribuir de uma maneira muito mais popular, e eu acho que é isso que faz com que a gente tenha uma aproximação com os nossos objetivos melhor. A valorização da vida e prevenção ao suicídio, independente do que você fale, quando a gente fala em valorização, a gente está falando de um ponto inicial que vai chegar às variabilidades que a gente tem do adoecimento psíquico e da caminhada, do processo de individuação. Principalmente quando você observa nesse vínculo da psicologia e da saúde mental com as perspectivas filosóficas, muito bem citadas aí pelo Marx, quando ele fala da percepção socrática, quando ele traz algumas evidências de Emile Durkheim, pressupondo aí um estudo sociológico desse adoecimento, e a gente vai para o tratamento e para o acompanhamento desses doentes mentais durante a caminhada, durante a história, que muitas vezes você retira a cabeça do corpo. E eu acho que o primeiro grande erro é que a gente tenha que falar de saúde mental e que a gente não consiga falar simplesmente de saúde. Porque uma vez que nós não usamos mais esse dualismo, então não teria sentido, na minha concepção, não tem sentido separarmos a saúde mental, uma vez que nós temos o sujeito enquanto múltiplo, multifacetado, único, sistêmico. Por que discutir saúde mental se simplesmente estamos dizendo de saúde? E essa fala do Robson eu acho essencial de verdade, porque as pessoas, né, começam a apostar a importância do Setembro Amarelo, mas parece que nos outros meses é algo que é esquecido realmente. Tanto que às vezes eu vejo prefeituras, instituições, né, contratando os psicólogos para o mês de setembro, mas quando começa o mês de outubro já acaba o projeto, né? Então achei essencial isso daí, de realmente ser de setembro a setembro, porque o suicídio não ocorre apenas no mês de setembro, mas ocorre todos os dias do ano. A saúde mental ela deve ser valorizada em todos os dias, todos os meses do ano. Então a gente começa a perceber exatamente isso. Existe essa discrepância, né? Como se fosse quase um pão e circo, né? Vamos valorizar a saúde mental apenas no mês de setembro, nos outros vamos esquecer. E eu acho que é muito importante isso daí, porque é uma luta que não é apenas os psicólogos que devem estar unidos, mas sim todos os profissionais, independente de ser de saúde ou não, né? Tanto que eu percebo muitas escolas participando desses projetos, eu percebo também assistentes sociais, pois o ser humano ele é um ser multifacetado, como bem falou o Robson. Então, sempre temos que levar todas as áreas da vida em relação à saúde. Eu queria aproveitar essa última fala, né, de cada um de vocês e lançar aqui uma bola para debate, que é justamente no caso do Setembro Amarelo, né, eu vejo muito mais como um mês de conscientização, como é, por exemplo, o mês de abril em relação à conscientização ao autismo, né, em relação ao autismo, para que dê visibilidade à questão, porque ela é praticamente invisibilizada, né? A gente pode ver dos próprios planos de saúde como a cobertura para atendimento especializado é muito menor do que nas outras especialidades. Mas essa é a minha visão aqui, comentando. Queria até que, se fosse o caso, vocês fizessem um comentário a respeito, mas eu queria tocar num ponto específico que aparece muito todos os anos no Setembro Amarelo. São as pessoas, e aí vocês falam da importância de profissionais diversos, mas pessoas que não necessariamente são profissionais de alguma área ligada
a juventude, a saúde, etc., se oferecendo para conversar com as pessoas sem ter nenhum tipo de qualificação para tanto. E aí, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Como é que vocês avaliam, como profissionais de psicologia, avaliam essa colocação? Isso é uma ajuda válida? Não é uma ajuda válida? Pode ser no sentido de, olha, vou encaminhar você para um profissional, estou aqui para te ajudar a buscar ajuda profissional, que é mais difícil, as pessoas às vezes se sentem muito retraídas para buscar essa ajuda. E, por outro lado, né, se mesmo com essas iniciativas, né, se a busca por ajuda de alguma forma não é também uma questão válida e a gente talvez devesse promover mais iniciativas assim, não só em setembro, mas o ano todo, para que as pessoas buscassem ajuda o ano todo, a partir daí com profissionais. Eu acredito que é daquela maneira, né? O efeito, o resultado só é terapêutico se o profissional for qualificado. Por exemplo, o psicólogo ele não pode fazer um procedimento cirúrgico, como também um cirurgião não pode fazer uma psicoterapia, necessariamente. Então, eu acredito que é nesse sentido. A participação de todos do Setembro Amarelo é essencial, mas cada um tem que saber o limite que pode participar. Ou seja, os outros profissionais não podem fazer o papel do psicólogo. Só o psicólogo pode fazer esse papel. Tanto que eu acho que o Robson, né, que já é profissional formado, deve escutar muito isso, por exemplo, em instituições públicas como o hospital. Às vezes o enfermeiro, né, assim, sem nenhuma maldade, ele fala, às vezes a gente é psicólogo, mas não é. Às vezes é como se qualquer profissional pudesse ser o psicólogo, não é bem assim. Então, é por isso que a gente sempre, nesse momento do Setembro Amarelo, revela, né, divulga esses lugares onde pode ter uma ajuda qualificada, né? Tanto que aqui na minha cidade, de São Bento, não sei se vocês já ouviram falar, aqui a gente tem um centro de saúde, onde é disponibilizada a psicoterapia breve durante todo o ano. Tem profissionais que fazem realmente trabalhos comunitários, e são sempre profissionais qualificados. Então, repetindo o que eu falei no início, o resultado só é terapêutico se o profissional for qualificado. Meus irmãos, boa noite. Aproveitando também o gancho, né? Antes de mais nada, agradecer a todos os irmãos envolvidos, principalmente o Tiago e o Rafa, presidentes das comissões de educação do Supremo e da ADAB, né, que organizaram e estão mediando aqui hoje. Eu estou aqui mais como coadjuvante, tá? Vou ouvir mais do que falar. Agradecer o Robson, meu irmão e amigo aí de longa data, aqui de Paracatu. Agradecer o irmão Marcos também pela presença. Bem, tem uma abordagem interessante que foi do foco que as pessoas dão em determinadas épocas, né? A gente vê agora o Setembro Amarelo, então todo mundo começa a mudar o avatar no Facebook, no Instagram, colocar amarelo, a gente vê empresas fazer o mesmo, aí entra a conotação comercial, as empresas às vezes não têm nenhum tipo de ação de saúde mental, as empresas não têm uma válvula de escape, né, que é ali um local de games, um pimbolinho, uma área de jogos, né, que o pessoal costuma chamar de válvula de escape, para quando você está um pouquinho estressado, você vai lá e dá uma descarregada e volta para o seu trabalho. Não tem um psicólogo ali, né, disponível para os colaboradores, enfim, não faz nenhum tipo de diálogo relacionado à saúde mental. Mas quando chega o Setembro Amarelo, vai lá, coloca um lacinho amarelo nas logos, divulga nas redes sociais, copia do Google lá um monte de informação, faz uns 2 posts ali mais ou menos. E a gente vê isso normal, a gente vê isso com o mês do autismo, como foi citado pelo Rafa, mas a gente vê agora o Outubro Rosa, Novembro Azul, e vai indo, né? Cada mês é uma cor, né? E as pessoas colocam isso ali visualmente, mas pouco se fala mesmo internamente, né? No dia a dia ali, quando é o mais importante, né? E falando dessas abordagens, né? A abordagem do Setembro Amarelo como não só um Setembro Amarelo, né? Mas como um ano de falar sobre valorização da vida, ele é muito importante, né? A gente está inserido num meio onde nós temos muitos jovens, né? E o índice de depressão entre os jovens nos últimos anos aumentou drasticamente, né? É aquela velha não, né? É um novo clichê aí, né? Todo de rede social, mas o último foi e fora das redes sociais, né? Você está bem? Fora dos status, você está bem?
né? É o que a gente tem visto aí nos últimos dias, até por causa do Setembro Amarelo. Mas ela é uma pergunta que realmente, se a gente analisar, faz todo sentido, né? Ainda mais nós que estamos com jovens, né? Que vê os jovens postando, tô jogando, tô no, né? Os maiores de idade, estou aqui num bar, estou numa festa, isso, claro, né? Das devidas proporções, ainda mais agora com a pandemia. Mas, enfim, a pergunta, né? O bate-papo, o diálogo, vai no sentido de como a gente tratar isso com o jovem, né? Como identificar, talvez, algum sinal ali de depressão, alguma coisa que dê um indício que a gente, né, no futuro, possa ter uma notícia desagradável, como não com muita frequência, mas anualmente nós temos casos de demolês que tiram a própria vida, né? A gente volta e meia, a gente tem essa trágica notícia. Então, né, assim, pelo que a gente discutiu em alguns grupos, né? A gente pediu alguns irmãos para mandarem perguntas também, né? Tem algumas perguntas nesse sentido, sobre identificar sintomas, sobre, né, como tratar isso com esse público um pouco mais jovem. A pandemia aumentou, né, intensificou essa questão da ansiedade, essa questão da depressão, e eu queria que vocês abordassem um pouquinho esse lado da temática. Obrigado, meus irmãos. Bom, Paulo Júnior, eu vou juntar um pouquinho aquilo que o Rafael tinha levantado a bola e que o Marcos trouxe e tentar amarrar nessa sua provocação, né? Porque como a gente está aí numa roda de conversa, a gente vai se provocando mutuamente. E nisso a gente vai construindo aí um conhecimento ou uma busca. De boa intenção, eu vou usar um clichê mesmo, sabe? Porque eu acho que todo clichê ele fica no dito popular e tem muita verdade nele. De boa intenção, o inferno está cheio. E a gente precisa entender que cada fala ela é intencionada a uma caminhada. Se eu coloco ou eu me coloco enquanto disponível a acolher ou a ouvir, nós vivemos uma realidade que as pessoas elas não estão nem um pouco preocupadas em ouvir. Elas estão muito mais preocupadas em falar do que em ouvir. A gente não tem essa disponibilidade por ouvir. Então, quando você achar um ouvido disponível, aquele ouvido ele precisa ser muito bem avaliado para a gente saber qual a intenção naquela escuta. E quando a gente pensa nesse sentido, nós vivemos também uma realidade onde muitos sujeitos estão se predispondo a trazer a sua informação ou a responder o seu questionamento dentro de um senso comum, dentro de um universo de achismos que muitas vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Mais atrapalhar do que ajudar. Então, vamos entender. A gente tem uma rede social, a gente tem uma sociedade composta porque esses oferecimentos, geralmente, eles vêm dessas redes sociais, e dentro dessas redes sociais você tem sujeitos querendo curtidas, audiência, Ibope, para que eles possam mostrar os recortes de realidade que eles querem que a gente veja. Para que eles possam mostrar minutos perfeitos de horas de imperfeição. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, e aí eu achei muito legal o Marcos falar primeiro, porque a gente tem um momento muito legal aqui dentro da sala, porque a gente tem um profissional que está entrando no mercado de trabalho, que é o Marcos, e tem um profissional que se formou em 2003. Eu me formei em 2003. Eu tenho aproximadamente, eu fiz as contas outro dia, aproximadamente 6.000 horas de atendimento clínico individual, aproximadamente. E a minha caminhada ela é um pouquinho voltada para esse universo clínico, tá? Então, eu costumo dizer que se eu pudesse fazer 1000 vezes eu faria psicologia, porque eu me interesso por isso. E eu digo muito para os meus alunos, todo mundo tem um pouco de psicólogo. Se você quer tratar saúde mental, trate com um psicólogo inteiro. Né? Se todo mundo tem
Se todo mundo é meio psicólogo, trate com o psicólogo inteiro. E eu não aceito que um sujeito diga que faz psicologia ou que é meio psicólogo dentro de qualquer área, uma vez que o lugar da saúde mental ele tem que ser um lugar privilegiado, ele tem que ser um lugar diferenciado. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa num outro problema que está diretamente ligado a isso, que são as condições do brasileiro, da realidade brasileira, quanto ao processo de procura por um atendimento psicológico. Psicoterapia é caro no Brasil. Eu vou dizer que é caro, não porque ela é cara efetivamente, é porque o brasileiro ganha pouco. E sendo assim, a gente tem ela enquanto uma das coisas que a gente faz, um dos serviços que a gente busca de supérfluos. Então, se eu tiver que cortar dentro do meu orçamento, eu vou cortar a psicoterapia. Eu posso até começar, mas se eu tiver que cortar alguma coisa, eu corto a psicoterapia. Só para vocês terem ideia, uma sessão semanal de um valor mediano, tá? Para o interior, você vai gastar uma média de 600 a 800 reais mensais com psicoterapia. 600, 800 reais mensais com psicoterapia particular, você tem famílias que se sustentam com esse valor. Então, se nós aceitarmos sempre que existe alguém fazendo puxadinho ou quebrando o galho na saúde mental, a gente nunca vai ter uma política pública de saúde mental adequada para atender essas pessoas. Eu não estou dizendo para vir para mim, eu estou dizendo para ser para todo mundo. Porque se a gente procura, por exemplo, na minha cidade, nós temos 2 psicólogos na rede de saúde para atender uma população de 100 mil habitantes. Para atender uma população de 100 mil habitantes. Então, você tem uma realidade muito inadequada frente à necessidade que você tem. E esses números, eles tendem a crescer. Nós estamos numa década da saúde mental. Nós já estávamos nisso antes mesmo de falarmos em pandemia. Agora a coisa vai se potencializar. Vai se potencializar. E como falar para o adolescente ou como falar para o jovem? Não romantizando. Não romantizando. Se você quer ouvir a psicologia dentro dos livros e dos poemas, não vai ser com Robson que você vai ouvir. Porque psicologia é ciência, não é romantismo. Dói. O processo psicoterapêutico dói, porque transforma. Porque você cresce. Porque você cresce. E acredito eu, piamente, que desde o momento em que a gente vem romantizando as nossas emoções, é que nós não conseguimos dar efetivamente a seriedade que o transtorno psíquico traz. Porque quando a gente romantiza, a gente não consegue ver como de verdade. E ao romantizar, e dentro de uma natureza que a gente não consegue por exames, isso fica cada vez mais difícil de palpar. E quando a gente pensa no adolescente, quando a gente pensa no jovem, o jovem, e principalmente no adolescente, ele é esse bicho que às vezes é meio esquisito. Esquisito por quê? Porque ele está tentando entender em que universo ele está. Porque as pessoas ainda tratam ele com determinadas proporções de criança e algumas proporções de adulto. E ele começa a projetar fora e checar as crenças que muitas vezes ele já não acredita de dentro de casa. Eu tenho predileção aos atendimentos com adolescentes, justamente por isso, porque é um universo maravilhoso, porém um universo abandonado. As nossas crianças e os nossos adolescentes, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas aqui presentes, os nossos adolescentes, eles têm muito pouco a se agarrar, muito pouco a se agarrar. Então, se a gente fugir muito dessa linguagem
de tapa na cara mesmo, de falar para ele, de tentar falar a linguagem dele, se a gente for técnico demais, se a gente for velho demais na fala, a gente se distancia muito dele. E a gente tem que trazer ele para dentro. Eu costumo dizer isso muito, sabe? Eu gosto muito de fazer uma metáfora simples, Paulo Júnior, para entender um pouquinho como que a gente vai informar o adolescente. Como que você prende uma gota de água na mão? Com a mão aberta. O adolescente tem que estar preso por vontade. Ele tem que adquirir pertencimento e identidade. Por quê? Porque se eu tentar ensinar esse adolescente fechando a mão e dizendo que no meu tempo a coisa funcionava e era desse jeito, ele vai vazar pelo vão dos dedos. E aí ele vai adoecer longe de você. E aí sim, ele vai cair nas garras desses oportunistas que acham que ele tem que enfrentar o pai, ele tem que enfrentar a mãe, ele tem que fugir de casa, porque são essas respostas que vocês veem nas caixinhas de perguntas do Instagram. São essas, tá? São essas. Então eu tentei aí, Paulo Júnior, fechar as duas coisas, eu não sei se consegui, tá? Mas eu acho muito pertinente que a gente traga para junto. Mesmo que tenha um monte de espinho, mas o porco-espinho, ele sobrevive se a gente abraça ele, sente que alguma coisa está espetando, mas que a gente aceita aquele espinho. É uma fala carregadíssima de insight, eu acho que para todo mundo aqui, realmente é pesado, mas ainda assim é interessante da gente poder entender que não é muito aquela coisa preto no branco, né? tem muito detalhezinho. Gente, faz o que nem ali, o Ricardo, João, Tiago, José, mandem, comentem lá. Eu vi que enquanto estão comentando, o Robson também já estava respondendo algumas coisas ali. Uma pergunta que de repente eu percebi que não foi respondida assim, de forma muito clara. O João Arthur perguntou, gostaria de saber, fazer uma pergunta. É mais comum o suicídio entre homens ou mulheres? Aí ele se identificou como sendo do capítulo União e Vitória, número 944, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Então, vocês têm esse dado? Pelos últimos dados que eu observei, é bem interessante, né, essa questão das tentativas, né, e também dessas execuções, infelizmente, do suicídio, porque elas são bastante influenciadas por questões sociais, questões pessoais também. A gente vem percebendo que existe um número maior de tentativas com mulheres, porém, existe uma execução maior entre os homens. E falando um pouco sobre essa questão do suicídio, eu acho que é uma questão que ela é muito complexa, né? Porque ela envolve, muitas vezes, para muitas pessoas, uma questão moral. Isso dificulta muito a comunicação sobre esse tema, porque é um tema complexo e delicado, né, no final das contas. E quando a gente vai pensar um pouco sobre a questão do suicídio, eu sempre gosto de lembrar de uma frase do Camus, né? O Camus vai dizer: o suicídio é a questão filosófica mais importante, pois ele parte de uma reflexão. Por que o sujeito, em sua condição de liberdade, decide por retirar sua própria vida, né? E isso, quando a gente começa a falar um pouco sobre isso, a gente começa a perceber que o suicídio não é uma questão nem de força, mas também não é uma questão de fraqueza. É uma situação de desespero em que o sujeito não consegue nem lidar mais com suas próprias questões, com seu próprio sofrimento psíquico. Eu queria aproveitar um outro gancho aqui também, essas colocações aqui, tanto meus irmãos fizeram, né, sobre a romantização da depressão, sobre os adolescentes sad boys e etc. Queria que o
Robson primeiro e depois o Marcos comentasse para a gente fazer essa alternância de dinâmica. Também acho que há a questão da confusão entre o que é um estado deprimido, você está deprimido, está chateado com alguma coisa, quebraram o vidro do seu carro, pisaram no seu pé, etc., com a depressão mesmo. Da mesma forma, a ansiedade, né? Se sentir ansioso por alguma coisa, quero chamar uma menina para sair, quero comprar um ingresso de um show com ansiedade generalizada, né? E realmente uma condição, né, psíquica grave. Eu queria que vocês fizessem um comentário, por favor, sobre isso. Eu acho legal, Rafael, que dentro dessa tua colocação, ela se encontra perfeitamente com a anterior. Se nós temos a discussão na superficialidade, é bem provável que você tenha também muitos mitos e muitos subdiagnósticos. E vamos pensar o seguinte, primeiro de tudo, vamos pensar pelo subdiagnóstico. Se eu tenho uma dificuldade no acesso, esse sujeito ele vai pedir socorro para alguém na rede pública e esse alguém vai dar um socorro para ele que provavelmente pode vir com um subdiagnóstico. Não quer dizer que ele não tenha, mas quer dizer que o diagnóstico não foi feito de maneira adequada e não foram dados os devidos encaminhamentos para esse processo. Segundo, a questão mítica, ok? Vamos pensar o seguinte, eu olho aqui para a sala e falo assim, nossa, o Thiago, ele é bipolar. O Thiago Pinheiro, ele é muito bipolar. E aí ele ouve isso muito dos amigos dele. Ele ouve muito da família dele. Ele ouve das pessoas próximas dele. E aí a Ana também ouve muito disso e às vezes até ela fala, nossa, mas fulano de tal é muito bipolar. Quando a gente vai percebendo essas falas elas estão no senso comum. E se estão no senso comum, estão lá naquela fala de que todo mundo é meio psicólogo. Meio psicólogo. O que é o transtorno afetivo bipolar? Ele é algo categorizado, com uma semiologia própria, com uma nosologia própria, uma nosografia própria. Ou seja, critérios diagnósticos muito bem definidos pela Associação de Psicologia Americana. Ponto. Dentro de estudos científicos e colocações bem próprias, onde o sujeito precisa ter determinados sintomas, critérios diagnósticos, para que a gente possa ter uma hipótese diagnóstica mais efetiva, tanto para o bipolar, quanto para os transtornos de ansiedade. Tanto para um quanto para outro, para a gente resumir a coisa. Só que quando a gente começa a usar isso no senso comum, as pessoas começam a se confundir. E acharem, por exemplo, que quando elas se entristecem uma semana porque tiveram uma frustração leve, elas estão em processo de depressão. E, na verdade, elas estão entristecidas, elas estão deprimidas até, elas estão mais tristes. E, nesse sentido, as pessoas que estão próximas, e aí é que é muito interessante a gente ter sempre gente perto da gente, que essas pessoas possam perceber essa mudança abrupta de humor, para poder dar os encaminhamentos adequados e observar a duração disso. Então, cara, é impressionante. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande em lidar com as alterações de humor. Por que você está vivo? É porque o seu coração ele bate numa frequência. Então, a vida também funciona numa frequência. E, nesse sentido, quando a gente pensa no processo de depressão, esses sintomas eles se dão por um tempo maior. A mesma coisa vai acontecer com os transtornos de ansiedade. Nós temos uma diferenciação muito grande entre sentimento de ansiedade e transtorno de ansiedade. Sentimento de ansiedade todo mundo tem. Todo mundo tem. Cara, aquele friozinho na barriga,
porque eu vou fazer uma prova, aquele friozinho na barriga porque eu vou encontrar com aquela pessoa maravilhosa que eu comecei a ficar com ela e vem aquele sintoma de paixão, sabe? Aquelas borboletas no estômago, aquela boca seca. E é o que move a nossa vida. Ter a surpresa, ter o sentimento de que algo diferente está alterando o meu metabolismo é positivo. É isso que nos mantém muitas vezes vivo. Então, quando às vezes chega alguma pessoa desinformada no consultório, vira e fala assim: Robson, eu quero tirar minha ansiedade, eu quero acabar com a minha ansiedade. Aí eu viro e falo assim: se eu acabar com a sua ansiedade, você acaba com a sua vida. Você vai enfiar na frente de um carro, vai botar a cabeça dentro da boca de um leão. Eu não posso retirar, não dá para retirar, né? É como se a gente tirasse aquela fala assim, né? Deus no comando e entregasse a vida para você tomar conta, né? Eu fico pensando assim que ainda bem que Deus está no comando de muitas vidas, né? Porque se fosse a pessoa que tomasse conta da vida dela, a gente tinha morrido há muito tempo, né? Mas percebam o que eu estou dizendo, que toda vez que você tiver alguma dúvida do que é ou do que não é, procure um profissional adequado. Se aproxime de um profissional. Ou a gente não vai cobrar para te explicar o que é o que não é. O que é o que não é. Eu gosto de dizer muito que toda vez que você quer saber se é uma doença ou um transtorno, pergunte-se se aquilo está alterando significativo a tua rotina, a tua produtividade, a tua performance. Ou seja, se você está gastando mais tempo pensando nela do que pensando nas suas metas, nos seus caminhos. Muito bom, Robson e Marcos. Bem, meus irmãos, a gente está caminhando para quase 1 hora já, né? A gente tem mais alguns minutos ainda e temos algumas perguntas. Eu vou tentar fazer um apanhado geral aqui, viu, Robson e Marcos? E aí depois vocês ficam à vontade para mais uns 10, 15 minutinhos abordarem os temas que eu vou levantar aqui. Mas antes, a título só de curiosidade, aqueles que se sentirem à vontade, pode ser pelo chat mesmo, eu queria saber, assim, né, é curiosidade mesmo, e quem se sentir bem à vontade. Quem aqui já fez uma sessão de terapia? Quem já foi uma vez em um psicólogo? Seja para poder, eu estou com indecisão quanto a um curso da faculdade, eu estou mudando de trabalho, eu estou com um problema familiar, eu não estou satisfeito com a minha formação, enfim, não precisa falar o motivo. Só para a gente poder ter uma ideia do quão importante é a gente fazer terapia, né? Eu já fiz terapia, né, algumas vezes, por N motivos, e às vezes isso é um tabu, né, quando você vai conversar com alguma pessoa, né, Robson? A pessoa te aborda, fala que está angustiado com algum problema, e você pergunta assim, mas você já procurou um psicólogo? Eu tenho um amigo que eu posso te recomendar, eu tenho um Robson que eu posso te recomendar o Robson e tal. Aí a pessoa já dá né, ela levanta a guarda. Não, mas eu não estou com depressão, mas eu não... Para que eu vou no psicólogo, né? Então as pessoas às vezes têm essa abordagem. Eu vou no psicólogo, quem vai no psicólogo é porque está doente, né? Quem vai no psicólogo é porque está com depressão, é porque tem ansiedade, é porque tem algum problema, né? Tipo, a pessoa está com algum problema e precisa ir no psicólogo. Pelo contrário, né? A gente precisa de um aconselhamento profissional, como o Robson disse. Eu ia brincar, dizer que eu sou meio psicólogo, porque eu fiz 4 períodos de psicologia, mas depois que o Robson falou que a gente não pode falar que é meio psicólogo, então não vou abordar essa parte da minha vida profissional. Mas, brincadeiras à parte, Robson, a gente tem muito esse tabu ainda, né? De as pessoas se sentirem um pouco retraídas quando a gente vai falar de saúde mental, né? Né? Você vai no psicólogo, você toma antidepressivo, você toma remédio, por que você está indo no psicólogo, né? A gente vê esse tipo de abordagem.
né, que às vezes ela também acaba assustando um pouco, né, levantando a guarda das pessoas. Mas, enfim, né, primeiro, voltar numa parte essa parte que eu falei, né, de ser, as pessoas não interpretarem isso como um negativo, né, talvez uma forma de abordagem para as pessoas não verem isso como algo negativo mesmo, né? Em relação também a identificar, né, uma ideação suicida, né, assim, porque realmente a gente não vê divulgação de números de suicídio, né, não é noticiado, né, quando você fica sabendo, né, gera notícia e tudo mais, quando fica sabendo, né, quando é noticiado dessa forma. Tem algumas perguntas também relacionadas a qual a idade de predominância do suicídio, índice de suicídio entre crianças, né, e como a internet influencia o suicídio, né. Eu lembro um tempo atrás, eu não sei se foi um pouco antes da pandemia, 2019, uns jogos que eram os desafios mirabolantes, que estava muito em voga, principalmente nos Estados Unidos, né, afora, desafios de subir na mureta de prédio, esses desafios loucos, que era arriscar a vida, eram desafios, né? Eu não vou me lembrar certinho o termo na época, mas isso foi um boom na época. Como a internet influencia isso, né? Como combater, é uma das perguntas. A predominância de idade no suicídio, como evitar e, né, por último, os principais transtornos assim que são motivadores, né? Ansiedade, o bullying, o que é né? Se é que tem, né? Porque eu creio que é acarretado por uma série de fatores ali que vão culminando, virando uma bola de neve e ela eclode, né? Ela acaba eclodindo ali num determinado momento, né? Às vezes começa com ansiedade, aí se for um adolescente ele sofre bullying na escola e vai se juntando ali a um problema familiar, uma questão de aceitação de um lado também, né? Mas enfim, então acho que eu consegui dar uma resumida aqui em alguns pontos principais para a gente poder fazer um fechamento aí da temática Robson e Marcos. Pronto. Essa questão de procurar o psicólogo, eu acho uma questão bem interessante, né, no final das contas. Eu sinto que nesses últimos anos o psicólogo vem sendo mais valorizado, mas isso não significa dizer que o preconceito foi extinto. O preconceito ainda existe. E era um preconceito que, de fato, não era para existir. Às vezes a gente está com um problema cardíaco, a gente procura um cardiologista. Vai começar a academia, procura um educador físico. Está com um problema, às vezes, no joelho, procura um fisioterapeuta, né? E por que não procurar o psicólogo, né? Não é verdade? Então, muitas vezes, quando a gente tem essas dificuldades de lidar com nossas questões pessoais, o nosso sofrimento psíquico, é essencial que a gente procure o psicólogo. E psicólogo não é coisa de doido. Psicólogo não atende doido, né, entre aspas. O psicólogo atende pessoas. E alguns têm diagnóstico, outros não. A única diferença é essa, no final das contas. E foram muitas perguntas, né? Não sei se eu vou tentar responder algumas, né? Que foram algumas que eu não consigo nem lembrar aqui. Mas algumas pessoas perguntaram, e eu vi no chat, se existe algum transtorno específico que leva ao suicídio. Não, né? De fato, existem alguns transtornos que têm uma tendência maior, como os transtornos de ansiedade e depressão, mas não existe, esse é o transtorno do suicídio. Se você tem, você vai suicidar. Isso não existe. Por isso que eu acho que é bem interessante a psicologia isso, né? A psicologia, ela é uma ciência ampla e ela não é matemática, ela não é uma ciência da natureza. A gente não traz formulações exatas ou quase exatas. A gente desenvolve técnicas, métodos para a gente tentar pensar um pouco sobre determinadas questões. Então, mesmo que existam esses dados gerais, né, a psicologia não busca, de maneira alguma, excluir as subjetividades. E algum ponto que foi falado anteriormente, nessa questão que a gente vive na sociedade dos transtornos mentais, né? Qualquer coisa parece que a gente diz que é um transtorno, né? A ideia da psicopatologia, ela invadiu o nosso vocabulário de uma maneira muito interessante. Às vezes a gente acorda triste e diz, acordei um pouco depressivo. Às vezes a gente está com dificuldade de lidar com uma situação, a gente diz, eu tenho um transtorno de ansiedade.
e a gente sempre deve levar em consideração que nenhuma perturbação somática, nenhum transtorno mental, em momento algum, deve reduzir essa subjetividade das pessoas. Eu, sinceramente, não vou responder determinados dados, né? Eu não sei como aumentou essa estatística de suicídio infantil em adolescentes, mas talvez o Robson consiga responder para a gente. Vou deixar a palavra. Bom, olha só, como eu disse lá no início, eu acho que a pergunta você já tem, então fica mais fácil você saber o que buscar. Por dados, é só faz uma busca entre aspas, você vai achar lá. A gente teve aproximadamente esses últimos 18 meses, um aumento de 12 a 15% no número já grande de tentativas de autoextermínio. Tá? Como a gente disse aí, e eu acho muito interessante, principalmente para a Ordem Demolei, para tomar essa sacada. Os homens, eles tentam menos, mas eles são mais efetivos. Por quê? Por conta de viverem calados. Não se calem, meninos. Não se calem, meus irmãos. Aprendam a soltar a língua, a falar. Isso não é fraqueza. Falar do que a gente sente não é fraqueza. Eu fui educado pelo medo. Eu fui dizer para o meu pai que eu amava ele, eu já tinha 18 anos de idade. Eu fui ter consciência de que eu não respeitava o meu pai, que eu tinha medo dele, depois que eu saí de casa. Eu fui educado pelo medo. Eu tenho dificuldade de chorar até hoje, porque o homem não chora. E se não chora, não sente. E se não sente, se mata em silêncio. Então percebam o que a gente está falando aqui. Como, o Paulo Júnior disse assim, como falar, como exteriorizar isso, ou como ajudar. Eu vou dizer o seguinte, fala rasgado. Não faz rodeio, não. Sabe? É papo reto, é sangue nos olhos. Fala assim, meu, você está tentando fazer isso? Está passando por dificuldade? Não rodeia não, gente. Porque quanto mais nós mitificarmos as coisas, pior as coisas vão ficando. Pior as coisas vão ficando. Né? Chegar para um cara que você já sabe que está tentando, ou que já tentou, ou que está fazendo planos para se autoexterminar e dizer para ele se ele está triste? Não, já chega direto, já chega com um soco no olho mesmo. Você, meu, e aí? Vamos procurar ajuda? Eu estou junto, eu estou do teu lado. Vamos falar com teu pai, vamos falar com a tua mãe, vamos falar com uma rede de apoio, vamos criar uma rede de apoio para isso. E eu acho que a Ordem Demolei ela é extremamente saudável nesse sentido, porque ela acolhe as diversidades. É óbvio que a gente ainda vai ter muito a evoluir, porque a gente ainda tem muito resquícios de culturas machistas, sexistas e várias outras questões que não admitem essa diversidade de pensamento, de sentimento, de emoções e de exteriorizações. Mas a primeira coisa é, não adianta pedir, não adianta só florear, tenha que falar, rasgado, desmistificar a coisa. Porque enquanto nós dermos ou fizermos rodeios, a pessoa não vai responder o que a gente quer. A gente não fez a pergunta. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade da informação, onde a gente tem inúmeras opções, eu disse isso hoje à tarde, de que nós não somos seres individuais mais. Nós somos seres personalizados. Não existe mais aquela coisa de, lá nos millennials, porque eu sou millennial, de falar que nós somos seres individuais, que nós buscamos a individualidade. Não, hoje vocês não buscam a individualidade, vocês buscam a personificação, ou, na verdade, a personalização. A TV que você assiste tem um perfil seu. O seu Instagram, ele tem um algoritmo que responde aos teus desejos. O teu
Ninguém usa Facebook mais, só a minha mãe. O Twitter, ele fala e te dá a partir de um algoritmo específico. Se você entrar com o seu usuário e senha no site do Magazine Luiza, ele vai vender para você a televisão que cabe dentro do teu orçamento. Por que que isso acontece? Porque nós temos uma necessidade de ter aquilo que nós acreditamos que é para nós, só que nós não sabemos o que nós queremos. Nós não sabemos o que nós queremos. Nós precisamos de orientação. E quanto mais nós rodeamos para dar a informação correta, para falar sobre o problema que está acontecendo, mais esse problema se cronifica, mais esse problema aumenta. Mais esse problema aumenta. Por quê? Porque nós temos opções. Nós temos o processo de personalização. E aí fazemos rodeios. Nós não estamos lidando com irmãos, nós não estamos lidando com amigos. Um irmão é aquele que a gente tem por sangue ou aquele que a gente escolheu por juramento. Então, nesse sentido, o papo é reto mesmo, gente. O papo é reto. E psicoterapia não tem que ser vista como ameaça. Sabe? Essa coisa assim, vai fazer terapia? Chega disso. Desde Sócrates, volto lá em Sócrates, existe a importância de se conhecer. Mas se conhecer para quê? Não para sair tocando terror em casa e falando assim, eu sou assim por culpa da minha mãe, eu sou assim por culpa do meu pai, eu sou assim por culpa da minha avó. Não por isso. Importante que a gente conheça a nossa história é para que a gente tenha o direcional da onde a gente quer ir. Ou o que a gente quer fazer com isso. Já que a gente buscou na filosofia uma, vamos buscar outra. Não importa o que fizeram do homem. O que importa é o que o homem faz do que fizeram dele. Por que o retrovisor do carro é pequenininho e o para-brisa é grandão? Porque passado deve servir de referência. De referência. E presente tem que servir de execução, de ação. E outra coisa, uma pergunta que veio aqui, como controlar a raiva em casa? Se você não suporta de onde você veio, você vai replicar aquilo que você aprendeu ali dentro. Muito cuidado, porque as nossas principais crenças, elas são construídas dentro das nossas casas. E se nós identificamos que ali dentro é um lugar de conflito, nós precisamos introjetar e entender esses conflitos dentro da nossa construção. Dentro da nossa construção. Por quê? Porque conflitos de gerações, eles vão acontecer dentro das famílias. Dentro das famílias. E isso é natural. É natural. Porque são 2 pessoas, ou 3, ou 4, pensando. E isso é bom. Eu tenho muito... Só para encerrar isso, mas eu tenho muito medo de lugares onde todo mundo concorda com todo mundo. Eu tenho muito medo. Eu prefiro absurdamente um leão que faz barulho e que vem em cima do peito do que uma cobra em silêncio próximo de mim. Então pensem nisso. Onde todo mundo concorda com tudo é porque tem muita gente que não está pensando. Eita. E Isso aí. é complicado falar depois, né, do Robson, porque vem sempre várias pancadas assim de conhecimento e eu fico aqui só no estalando a mente com todo tanto de coisa que a gente vê e vivencia dentro e fora da Ordem Mollei. Foi comentado antes, né, que as pessoas talvez não busquem pelo tratamento, pela terapia, porque o brasileiro ganha pouco. E também nesse mesmo sentido, você fazer um tratamento, você ir a um profissional,
também é visto como algo sem valor, porque gastar R$ 120 numa festa é ok, né? Tá barato, mas é gastar R$ 120 com um profissional que pode, poxa, mudar, né? Não estou falando R$ 120 por mês, não, mas uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, isso faz muita diferença, né? Ter esse acompanhamento faz muita diferença e só mostra, né, como que realmente a gente quer construir uma casa, vai chamar um arquiteto, vai chamar um engenheiro, que nem a fala do Marcos. E nessas falas é interessante porque a gente vai também internalizando alguns pensamentos e o autoconhecimento é que nem descascar uma cebola, né? Cada vez que você tira uma camada, escorre uma lágrima, é meio difícil e por ser talvez um pouco difícil, as pessoas evitem porque é mais fácil evitar do que encarar de frente e poder falar, poder vivenciar. Certa vez também eu vi um outro profissional psicólogo que falou, né, quem tem saúde mental, né, quem é forte emocionalmente, não é aquela pessoa que engole, que tranca a garganta e vai, né, tipo, não, é aquela pessoa que sabe dar vazão, a que chora, né, que dá risada, mas que não tem problema com a sua própria vulnerabilidade. Todo mundo é. Só que quando você não dá vazão a esse sentimento, quando você não escoa, né, não sabe trabalhar, não entende que sentimento é aquele, é complicado, porque vai tudo, né, somatizando. É engraçado que ele fez até um teste, né? Ele pegou assim a mão de uma pessoa, colocou em cima dele e falou assim: agora relaxa o braço. Aí a pessoa faz assim: não, relaxa. Aí vai, tipo assim, a gente não consegue nem relaxar o próprio músculo. Porque se você pega aqui e relaxa, sua mão faz assim. Ou seja, a gente fica tão preparado para a guerra, para qualquer tempo dar um soco, né, tão apreensivo, que a gente não consegue relaxar nem o braço. Por quê? Memória mecânica. A gente está tão acostumado a isso no dia a dia que não consegue nem quando quer. Então, esse contexto da saúde mental, eu até extrapolo um pouco o tema específico do suicídio para trazer também a questão de você entender os próprios sentimentos, de você, da gente, né, entender os próprios sentimentos, da gente poder fazer essa autoanálise, mas não é autoanálise no blog ou no YouTube, é com quem sabe, com quem vai poder falar de uma forma coerente, te conduzir a um raciocínio. Então, é interessante. Teve um comentário aqui no chat também que comentou, na minha cidade, eu acho que foi do irmão Tiago, xará meu aí. Ele falou, observo então que apenas perguntar se o irmão ou amigo já procurou um apoio profissional não seja solução viável, porque parece que nas cidades como a dele, não se encontra auxílio profissional com tanta facilidade. Hoje, em decorrência da pandemia, talvez ela tenha acelerado bastante, a telemedicina tem bastante, né? Então, tipo, tem várias plataformas que têm psicólogos que oferecem esse acompanhamento à distância, em valores diversos, enfim. Então, é possível alcançar esses profissionais, né, dentro de casa, e ninguém precisa saber, digamos assim. Se você tem inicialmente uma vergonha e tal, uma resistência, vai, faz. E aí, fazendo é que a gente melhora. Muitas conduzido aqui Tiago, por... Oi. Thiago, só te interrompendo rapidinho, isso não é a psicoterapia online não é uma prática que surgiu na pandemia, ela se potencializou na pandemia. É uma Uhum. resolução do Conselho Federal de Psicologia do ano de 2018, tá? E ela segue todos os princípios éticos, todos os princípios legais, tá? O profissional ele precisa ser credenciado frente ao Conselho Federal de Psicologia, regulamentado frente ao Conselho Federal de Psicologia. E essa é uma oportunidade maravilhosa da gente ter acesso a profissionais no país todo, com uma qualidade altíssima e dentro da privacidade da nossa casa, tá? E dentro de um preço, dentro de um valor que pode atender a gente. Alguns desses profissionais, inclusive, tem dentro da sua agenda alguns atendimentos sociais que giram aí em valores bem tranquilos. Valores no sentido de custo, né? Porque valores no sentido hipotético
a gente tem uma outra discussão muito mais legal. O Tá? Então, assim, preço é razoável, é acessível. Eu pesquisei aqui rapidamente, é em torno de 50, 80 reais, né? Que é justamente esse valor social mesmo. É super é porque acessível. você reduz também muito o custo que você tem na clínica física, né? Você reduz muito o custo, então isso favorece bem. Legal. E aí eu quero direcionar uma pergunta, fechando também em relação à questão. A gente recebeu, inclusive, essa pergunta no Instagram. Perguntaram o seguinte: como identificar uma ideação suicida, e identificando o que fazer? Beleza, eu acho que essa segunda parte da pergunta, identificando o que fazer, o Robson já falou, né? Falar escrachadamente, é soco no olho, falar, e aí, meu irmão, o que tá pegando? Mas como identificar? Quais são os sinais? Como que eu vou lá, a pessoa está sorrindo, mas de repente não é aquilo que é a verdade. Como que eu vou conseguir ter uma conversa e dessa conversa extrair alguma coisa que eu possa ter certeza, falar assim, cara, então bora para cima. Como? Aí, Marcão, Como foi falado já, né? O sofrimento psíquico, seja ele qual for, ele é muito silencioso e ele não se expressa assim, de uma maneira muito visível. É muito difícil isso daí, no final das contas. Então, eu acredito que não existe uma tabela em si, um formulário, dizer, se o sujeito faz isso, é porque ele tem uma ideação. Acho que não necessariamente. Então, quando a gente fala de sofrimento psíquico, também a gente fala dessa posição de honestidade. E a gente, às vezes, se olhar no espelho, olhar para a gente mesmo e pensar, será que eu estou bem? Será que o que eu estou passando está afetando meu cotidiano, minha vida, minha relação com os outros? Isso quando a gente fala da gente mesmo. Mas quando é de um amigo próximo, né, quando você já conhece uma dinâmica, talvez seja necessário esse olhar, né? Separar um pouco, eu percebo que ele está um pouco diferente. Vou lá conversar com ele, porque uma das coisas que a gente percebe, né, é que a gente sabe até que aquilo que a gente disse, mas a gente não sabe necessariamente o que o outro escutou. Então, esse olhar, pelo fato de ser um olhar dentro de uma vida social, ele é cheio de equívocos. Então, a melhor coisa para se comunicar é realmente falar. Pois, no final das contas, aquilo que não sai pela boca se esvai na ponta dos dedos, né? Então, se você sente que alguém do seu convívio não está bem, pode falar de uma maneira sincera, né? E caso realmente você veja que não está bem, você vai lá indicar a ajuda, se você souber, vai procurar um centro de saúde na sua cidade, indicar, quem sabe, até mesmo em determinados casos de urgência, o CVV, né, que é 188, procurar profissionais, até mesmo no Instagram, tem muitos profissionais que eu conheço que atendem pelo valor social, que me foi falado, né, que varia entre 50, às vezes menos, que isso, né, vai depender muito de região. Então, acho que essa questão da autoobservação e de uma honestidade, já que o próprio Robson falou, né, que ninguém é meio psicólogo, então ninguém dá meio diagnóstico, meia dica, né? Então, se você vê que alguém não está bem, vá procurar um profissional. Um exemplo, às vezes alguém está tendo um problema cardíaco, você não vai tentar resolver com chá, né? Você vai lá e procura um profissional. Do mesmo jeito com a saúde mental. Se você está passando por algum sofrimento ou conhece alguém que supostamente está, procura um profissional, procura uma ajuda. E além disso, eu gosto muito de trazer a psicologia para o nosso cotidiano, sabe? Porque como a gente trata pessoas de diversos nichos sociais, eu gosto muito de usar expressões simples. A mãe que é mãe, efetivamente, ela conhece o cheiro da cria. E por que eu quero que vocês entendam isso? É o amigo que vai sentir isso, é o irmão que vai ver isso, é a mãe que já viu isso. Nós não temos, efetivamente, nós não temos transtornos que estão ligados e que a gente pode colocar dentro de uma caixinha. Quando a gente trata de pessoas, e principalmente na percepção psicológica, a gente não vai colocar dentro de um leito, não contando uma caixinha. Mas é importante enfatizar que não surgiu e não vai surgir de hoje para amanhã. Isso é muito importante enfatizar.
existe uma caminhada, existe uma história nesse processo de adoecimento. Como vocês mesmos disseram, vai existir o encher de pote que num determinado momento vai transbordar. Alguns transbordam antes, outros transbordam depois. Alguns são mais resistentes, outros menos resistentes. Mas não necessariamente que esse mais resistente, quando ele transbordar, ele não vai transbordar no extremo. Então, quando eu falo que a mãe conhece o cheiro da cria, é que vocês têm que se aproximar. Sabe? Não viver igual cachorro de rua que só apanha e você vai fazer um carinho nele, ele assusta. Sabe? Não nesse sentido. Eu achei a fala do Tiago muito pertinente nesse sentido. Sabe? A gente tem, sim, um monte de coisa para discutir. Eu quero aqui, inclusive, deixar os meus contatos, o meu contato, eu vou colocar o meu contato aí. Eu acho que foi, inclusive, marcado no Instagram do Demalay Brasil, mas eu estou à disposição. E aproveitando, inclusive, a Comissão de Educação do Gabinete Nacional, a Associação Alumni, a Comissão de Educação aqui do Supremo Conselho, vocês têm uma ferramenta maravilhosa para poder fazer efetivamente essa busca e essa construção na informação em saúde mental, em saúde mental. E qual é esse material? Pessoas que adoecem, pessoas que sofrem, pessoas que muitas vezes têm dificuldade em falar. É uma oportunidade que a gente tem de poder abrir esse canal, abrir um canal honesto para poder acolher essa nação Demolay que sofre com tudo isso que a gente vê acontecendo aí. Eu queria aproveitar aí para poder... Eu sei que vocês estão trabalhando arduamente, a gente vê isso, mas observar muito isso, né, de que a gente precisa aprender a sentir o cheiro da cria, ou seja, aprender a ficar perto e sentir a mudança. Sentir a mudança. Então, foi muito pertinente a tua fala, Tiago, nesse sentido. Tá bom? Queria, então, agradecer tanto ao Robson quanto ao Marcos, em primeiro lugar. Claro, agradecer ao Supremo Conselho, à Associação Demolay Alumni Brasil e ao Gabinete Nacional pela iniciativa, como eu escrevi agora aqui no chat, que essa seja, né, uma primeira iniciativa, um pontapé inicial para que outras tantas sejam feitas, porque a gente já percebe que as duas são muitas, para a gente não estender, até porque acredito que, como eu que sou professor, vários de vocês estejam aí nesse hype de reuniões online já há quase 2 anos, né? E a gente já começa a ficar mais disperso depois de um tempo. Então, nossa reunião já está durando aí um pouco mais de 1 hora e acaba tendo enfim, uma queda da atenção generalizada, etc. Então, tem muitas aqui colocações, né? A gente, como está gravando, vai sabendo aqui os irmãos, etc. O Robson já se colocou à disposição. A gente vai tentar bater um papo entre nós para possibilitar outras oportunidades como essa, que a gente possa debater, né, mais uma vez essas questões. Agradeço imensamente a participação de todos, mesmo aqueles que não fizeram perguntas, mas estão aqui participando, ouvindo, refletindo principalmente a respeito do que foi dito, tá? E aqueles que porventura não tiveram aí suas dúvidas, suas colocações respondidas, por favor, nos procurem, a gente, né, repassa aí, o Robson já acabou de repassar os seus contatos, né, e se colocou à disposição, então, né, por favor, procurem para que a gente amplie esse debate cada vez mais. Tá? Irmão. Sim, né? Aqui é o Russo. Perdão delongar um pouquinho mais, só queria agradecer também, né, aproveitando sua fala, agradecer o irmão Robson. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou um pouco estabanado para falar, mas eu sou o Éder,
Sou aqui do Mato Grosso do Sul, e mais conhecido aí como Russo, né? A gente está na comissão aí da ADAI, e fiquei responsável por essa parte dos webinários. Então, esse é o primeiro, né? Foi um webinário teste que a gente fez para ver como é que seria a adesão do pessoal, né? Até porque está sendo divulgado no Insta, e a gente viu que realmente deu bom, sabe? A gente teve um público. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, agradecer ao Robson, o Vinícius, que puderam participar. O Robson, eu achei que ele nem fosse aceitar, né? Quando eu vi o currículo do cara lá, eu falei, pô, esse cara não vai nem querer falar com a gente, mas ele se mostrou muito prestativo para a Ordem do Hemolei, um cara muito receptivo, sabe? Se mostrou à disposição ali. E é isso daí. A gente, para os demais que estão presentes, esse vai ser o primeiro webinário de muitos que a gente vai fazer ainda. A gente vai realmente se dedicar a essa parte. Todo mês vai ter uma temática diferente. A gente vai tentar fazer pelo menos 2 por mês. Então, a gente conta com a participação de vocês também. Sigam lá o @ da ADAB no Insta. E é isso daí, pessoal. Um grande abraço a todos. Ótima noite. Obrigado, meu irmão. PJ, eu pedi para você fazer um Meus irmãos, obrigado a todos pela presença, agradecer a todos que vieram aqui prestigiar o Marcos e o Robson, agradecer mais uma vez vocês dois pela disponibilidade, né? O Robson é nosso companheiro aqui de longa data e jornada do Grande Conselho, né? Lá do capítulo Paracatu, número 55, capítulo muito especial para mim também, qual frequentei durante a minha vida de Demolei ativa em boa parte. Então, Robson, fica o meu abraço especial para você e um abraço também ao irmão Marcos, que aceitou o convite de estar aqui conosco. Agradecer ao Tiago e ao Russo e toda a nossa comissão de educação da ADAB, o nosso irmão Adilson, vice-presidente, esteve aqui mais cedo, o Vinícius, nosso secretário adjunto, ficou aqui durante todo o bate-papo. Obrigado a vocês, em nome da nossa diretoria. Ao Rafael Chaves, presidente da Comissão de Educação do Supremo Conselho, muito obrigado pela intermediação aqui, né, pela disponibilidade, pela parceria que nós firmamos lá atrás, né, bem antes até de formarmos definitivamente as comissões. Eu, o Tiago e o Rafael tivemos um bate-papo e alinhamos que essas duas comissões vão trabalhar juntas, vão trazer temáticas pertinentes à Ordem do Hemolei, vão inovar onde for possível e trazer profissionais. O Robson tocou no assunto, o Marcos também, e eu sempre falo isso aqui no meu capítulo, enquanto eu fui consultor de capítulo também, que quando vocês, mestres conselheiros, né, demoleis ativos, podem fazer o que quiser no capítulo, né, em relação a eventos, palestras, mas que tragam pessoas qualificadas, profissionais, pessoas que têm propriedade para falar. Isso foi uma coisa que eu acho que foi a primeira coisa que eu falei com o Tiago quando eu convidei ele para ser o nosso presidente da Comissão de Educação, e depois também eu troquei essa ideia com o Rafa. Vamos trazer pessoas gabaritadas que realmente entendem do assunto para poder falar com propriedade. Então, Robson e Marcos, parabéns, que, né, vocês trouxeram o assunto aqui de uma forma bem didática, uma abordagem bem tranquila, e eu tenho certeza que esclareceu aqui muitas dúvidas e abriu um leque aí de insights, como o Tiago disse, em relação à temática. E que realmente, né, é a nossa esperança que não fique somente no mês de setembro, né, que a gente possa trabalhar essas temáticas com continuidade, né, dentro dos nossos capítulos, dentro dos nossos grandes conselhos, dentro do nosso gabinete nacional. Era isso, muito obrigado. Um agradecimento ao Supremo Conselho, nas pessoas do Fortunato Leandro Tempone, grandes mestres nacionais, e do nosso irmão Jason e Vitor Rian, mestres conselheiros nacionais também, nessa parceria firmada entre a DAB, GN e Supremo Conselho. Obrigado, meus irmãos, e boa noite. Bom demais, eu fico muito feliz com o que a gente produziu hoje, eu saio daqui realmente com outros pensamentos. Robson e Marcos, vocês são profissionais excelentes. Eu espero que vocês sejam convidados aí para falar muito mais sobre esse assunto, não somente agora no Setembro Amarelo, né, mas é um ensejo para a gente poder levantar e dar essa voz. Agradeço também ao Supremo Conselho, em nome do irmão Rafael Chaves, presidente da Comissão de Educação, ao Gabinete Nacional também, que deu uma força fenomenal para a gente, que fez e formatou esse encontro de hoje, em nome do irmão Jason e do irmão Victor, que não puderam, repito, né, não estão com a gente, infelizmente, por motivos particulares,
Agradeço ao PJ e ao russo soviético aí pela força, pelo empenho, de verdade mesmo, vocês são realmente fora da curva e muito feliz mesmo de poder contar com toda a colaboração e com a presença aí de todo mundo. Irmão Robson, irmão Marcos, fiquem à vontade também para poder se despedir e fica aqui a minha gratidão mesmo pela disposição de vocês, né, compartilharem com tanta propriedade, com tanto carinho esse assunto que é delicado, mas que com certeza que todo mundo aprendeu e fundiu horizontes. Bom, primeiro de tudo, eu me sinto lisonjeado com o convite. Às vezes eu olho para mim e fico pensando assim, mas eu, uma nação Demolei com inúmeros nomes maravilhosos no país, eu vou falar? E eu sempre acreditei que missão dada é missão cumprida. E missão cumprida da melhor maneira que a gente consegue fazer com as ferramentas que nós temos hoje. Então, a minha palavra é só agradecimento. Agradecimento, Tiago, agradecimento, Rafael, agradecimento, meu querido irmão Paulo Júnior, né, nas pessoas aí dos nossos representantes máximos em nome da Ordem Demolei. Quero agradecer aqui também a troca de bola, de passes aqui entre meu companheiro de fala, que num primeiro momento eu acredito que ele tenha pensado assim, nossa, eu vou falar com um psicólogo velho, e esse cara formado lá em 2004 vai vir com a prosa ruim. E relaxa, tá? Relaxa. Eu espero que a gente tenha conseguido aí, eu acho que a gente trocou uma bola bem legal, tá? Quero agradecer cada um de vocês que ficaram aqui até agora, quero agradecer minha querida sobrinha Ana Tameirão, né, honorável rainha aí do Betel Jurisdicional de Goiás, que logo, logo vai virar um grande conselho, sobrinha Ana, a honorável rainha lá de Rondônia também. Vamos fortalecer essa juventude que tanto precisa da gente e que nós tanto precisamos de um mundo diferente, tá? E mais agradecer e sempre me colocar à disposição. Como eu disse no início, volto a dizer um não para a Ordem Demolei vai ao contrário de tudo aquilo que eu acredito enquanto pessoa. Muito obrigado. Eu também queria agradecer demais o convite, assim, para mim foi uma surpresa, né? Eu não sei nem como é que chegou no contato, né? Porque ainda sou um estudante, não sou nem profissional ainda. Foi uma honra conhecer o Robson. Eu acho que o Robson ainda não conhecia porque é de outro estado, eu não sei qual é o estado, mas foi uma honra esse convite, esse momento, né? E a gente só chega numa conclusão no final de tudo, né? Que pode se repetir as estatísticas, podem se repetir os sintomas, mas cada um só se cura e se adoece com a própria história, né? Acho que essa é a conclusão que fica hoje, se a vida fosse uma fábula, né? E a gente percebe que viver é isso, é se lançar nesse incompreendido, é tentar tornar-se quem se é, apesar dos desencontros, é vivenciar esse caos dentro de si, quem sabe um dia virando uma estrela cintilante. Ficando uma provocação para o final, né? Para todos nós refletirmos. O que vale mais, né? Uma felicidade barata e momentânea, um sofrimento elevado. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e o convite também. Muito bom, muito obrigado. Reiterando também o agradecimento às primas e sobrinhas Ana Yumi, Ana Temeirão, Marina Soares, também muito obrigado pela divulgação. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final e todo mundo que participou. Vou para a gravação e aí a sala vai ficar à disposição para quem quiser bater um papo, ou se não, quem quiser sair. Fico à disposição também e muito obrigado mesmo pelo dia de hoje.